Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 10 de março, segunda-feira. Deus abençoe sua semana. Estamos lendo aqui Salmos 7:14. Todo aquele que gera maldade concebe o sofrimento e dá luz à desilusão. Na sexta-feira, nós refletimos aqui uma ideia ilógica para a impiedade e lógica para o sentido dos processos humanos, de elaboração de coisas, e que sempre, qualquer coisa, qualquer ação, nós somos, não vou dizer programado, mas é quase isso, nós somos motivados, incentivados a ter um suporte em nós mesmos, um fundamento em nós mesmos. Então, se você pensar assim, diz lá a neurolinguística, a autoajuda, os influencers e por aí vai. Se você tiver esse conceito, você alcança o objetivo. Se você for por essa receita, alcança tal. De maneira que esses seguidores vão aprendendo receitas. E tem sempre alguém lá, não importando o assunto, para dizer como é que tem que fazer. Mas nunca parte do que eu comentei aqui na sexta-feira. Nunca tem o suporte e o reconhecimento na própria fraqueza humana. É sempre um arrojo, é sempre uma posição do que eu sei, do que eu posso, que eu tenho que acreditar em mim mesmo, que eu tenho que fazer, porque isso, porque aquilo, porque eu. Porque é o eu centrado, é o mundo que gira em torno, como é que se diz? Em torno da pessoa, né? Pessoa virou o centro do mundo. Esse é o pensamento já de uns tempos para cá. E só que, na maioria das vezes, na tentativa do sucesso, na tentativa de chegar lá no objetivo, e na maioria das vezes não importando os meios, né? Não importa o que se faça. Aliás, o mundo diz que se tiver um pouco de orgulho, contribui. E um pouquinho de inveja ajuda. E ciúme também faz bem para a relação. Quer dizer, tudo pecado, né? Mas um pouquinho de ajuda, ou seja, performance. Ou seja, é coisa que a pessoa tem. O apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, nos limites humanos, no reconhecimento da dependência do Senhor, no reconhecimento de que é limitado, no reconhecimento de que nada é, de que nada possui, de que não tem capacidade, segundo o apóstolo Paulo, nem sequer de pensar alguma coisa. Então é um esvaziamento, né? Então, como é que nós estamos? Nós estamos diante da doutrina do apóstolo Paulo, que nos ensina a nos esvaziar de qualquer expectativa e esperar que o poder de Deus opere em nós. A gente tem outros que pensam diferente, inclusive no Evangelho, né? Que também ensinam lá suas receitas de bolo, né? Faça isso, faça aquilo, e que vai dar certo, etc. E a gente tem a mesma tentativa de alcançar metas e objetivos, mas pautada numa gestação da maldade, né? Então, todo aquele que gera maldade, essa metáfora é gestação mesmo. Então, aqui, homens também são gestantes, mulheres também são gestantes. Todo aquele, qualquer um, homem e mulher, que gera maldade, né? E entenda que eu estou colocando aqui maldade como essas muitas ferramentas para o sucesso e que, recorda que eu falei? Um pouquinho de maldade, um pouquinho de inveja, um pouquinho de ciúme, pisar um pouquinho em cima do outro. Se não tiver esses elementos, segundo as pessoas hoje, ninguém vai a lugar nenhum. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, disse o apóstolo Paulo. Então, todo aquele que gera a maldade
Dá luz ao quê? Sofrimento. E dá luz à desilusão. Desilusão é falsidade. Desilusão sabe quando a pessoa é auto-engano. A pessoa achava que ia chegar em um lugar, chegou noutro, né? E já que estamos falando de gestante, é como alguém que teve o trabalho do parto, porque o parto é um trabalho, é muito esforço. No parto natural é muito esforço. No parto cesárea, o trabalho dos médicos, né? Mas ali tem uma ciência, ali tem um trabalho. E o parto natural, o trabalho é da mulher, é um trabalho, é um esforço tremendo. Agora pensa, a mulher ter todo um trabalho de parto e perder a criança, né? Sofrer tipo um aborto, perder a criança. Então foi um engano, né? Foi uma desilusão, foi uma insegurança, foi uma falsidade, foi algo que não chegou lá, não chegou no objetivo. Teve todas as expectativas, teve todos os trabalhos, mas não chegou no objetivo que era gerar a criança. Aqui então, a pessoa acha que com um pouquinho de maldade vai alcançar coisa boa nessa vida. Eu acho que esses versos aqui é o que mais se aproxima da ideia do karma, que não é da Bíblia, mas é o que mais se aproxima. Só que o karma, segundo aquele entendimento, é a resposta do universo, né? Mas a Bíblia fala de uma semeadura e de uma colheita, né? A Bíblia fala destas possibilidades aqui, da pessoa gerar o mal, e é no interior. É por isso que Jesus falou que o homem tira coisas boas do seu bom tesouro, coisas más do seu mau tesouro. O que significa? Que é do interior, né? É aquilo que a pessoa está gerando dentro de si. Então, está com base na maldade, está com base em vingança, em pisar em cima do outro, em buscar elementos que não sejam a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como pensamos aqui na sexta-feira, vai dar luz a sofrimento, vai dar luz à desilusão, à falsidade, vai dar luz àquilo que não é, ao auto-engano, né? Olha os outros versos como são contundentes, mas não vou explicar, porque para não falar até amanhã, né? Diz aqui: quem cava um buraco como armadilha, cai em fossa profunda que ele mesmo fez. Percebe? O objetivo, essa cova profunda, segundo os estudiosos, era maneira para caçar um leão, uma fera, né? Um animal selvagem. Então cavava aquele buraco, cobria assim com alguma coisa, alguma palha, alguma coisa. O bicho está andando por ali, cai no buraco e não consegue sair. Então ali ele era alvo fácil destes caçadores. Mas quem cava um buraco, não no sentido de caçar leão, mas no sentido de cavar um buraco para o outro cair. Não vou amar um esquema que eu vou acabar com fulano. E por que eu falei que a gente está tão programado para essas coisas? Porque novela é isso. A maioria dos filmes é isso. A temática é essa. E se a gente não tomar cuidado, engole esse doutrinamento ou doutrinação mundana, diabólica, né? E come junto com a pipoca. Eu me diverti, o filme foi maravilhoso. Pois é, o tempo todo o fulano armou buraco para o outro cair. O tempo todo a pessoa gestou maldade, porque era tudo com base na vingança, numa forma de alcançar o outro, o seu próximo, e derrotá-lo.
A Bíblia está dizendo que quem faz isso, ele próprio cai, porque não há nada, na verdade, essa pessoa já está caída. Quem gera maldade, quem cava buraco para o outro, ele já se tornou a expressão da maldade. Não é mais sobre o que ele faz para o outro, mas naquilo que ele se tornou bandido, se tornou algoz, se tornou malfeitor, né? Se tornou ah, o odioso, sabe? Se tornou malévolo. Então, é óbvio que alguém que está assim, gestando maldade, cavando buracos, tendo esse trabalho. Olha o que eu estou dizendo. Eu não sei se alguém já precisou cavar buraco, cavar poço, já trabalhou em agronomia, tal, dá trabalho. É laboroso, mas e tem gente que faz isso para com objetivos completamente errados, né? Olha o verso 16. Assim sua maldade se voltará contra ele, e sobre a sua própria cabeça cairá sua violência. Ah, é karma? Não, não é, porque karma é coisa do mundo. É a palavra de Deus, que está dizendo que quem está gestando maldade, cavando buraco, né? Ah, buscando ocasião para, com maldade, tratar o ser humano. Isso se volta contra a própria pessoa. A violência que ele aplica contra o outro, ele recebe de volta, né? E aí, Osmar, o que isso tem a ver comigo? Porque eu sou tão bonzinho, eu sou de Jesus. Pois é tomar primeiro cuidado para não embarcar no conselho do ímpio, que é o conselho da vingança, um pouquinho de maldade para prosperar, né, etc. E reafirmar, segundo lugar, reafirmar aquilo que falamos na sexta-feira, ou seja, como é que eu tenho poder na minha vida. E se você quer chamar esse poder de sucesso, em parte também é um sucesso, mas não é do sucesso segundo a ótica humana. Como é que o poder se aperfeiçoa? Quando a gente está em fraqueza, né? Reafirmar isso. Terceira coisa, entender esse processo na vida da impiedade, né? E ver a fragilidade desses processos. Ver que aquele que parece um herói, que parece, né, tão bem sucedido, mas ele só vai sofrer, porque ele está gerando um aborto, ele está gerando algo, algo de ilusão, algo que não vai dar em nada, auto-engano, né? Está cavando para cair no próprio buraco, está deferindo golpes no outro, mas vai sofrer da mesma violência. Em outras palavras, vai tomar na própria cabeça, né? E então olha para essa fragilidade e não ache bonito, né? Não fique olhando determinados processos dos filmes e na vida e achando que a pessoa encontrou o segredo da felicidade, encontrou os segredos para o sucesso e para isso e para aquilo, nada. A Bíblia está dizendo que vai dar ruim, né? Então não é um caminho para a gente ter inveja, não é um caminho para a gente admirar, mas é para ter pena, porque essas pessoas não vão a lugar nenhum. E é a palavra de Deus que nos orienta a isso, né? É Davi que está nos ensinando isso. Deus te abençoe a pensar o contrário. Antes, tirar, como disse Jesus, do seu bom tesouro coisas boas. Ou seja, vamos ser gente do bem, vamos ter bondade, vamos ter amor, vamos respeitar, vamos apoiar, vamos ser doadores do nosso tempo, da nossa energia, vamos amar. Deus te abençoe a cuidar dos outros e jamais pensar
em tratar o outro com violência, armar buraco para o outro cair, né? Porque a gente é gestante, mas a gente só pode ser gestante de coisa boa. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, graças te damos. Obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela nos orienta em tudo e não nos deixa ter inveja dos ímpios, mas antes permita que a gente enxergue os processos, a fragilidade, a debilidade destas pessoas, a fim até de interceder por elas e tratá-las com misericórdia, porque a tua palavra nos ensina que é assim. Oro, Deus, no nome de Jesus. Amém.